Shalom Adonai, Shalom de Maria, Shalom de Morió, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas das vezes nós nos achamos limitados e de fato somos pequenos diante das adversidades da vida, mas eu quero falar para você de um rei que se fez servo por amor a mim e a você, para mostrar que é possível enfrentar a vida terrena e ser vitorioso e agradar a Deus. Glória a Deus. Tudo começou quando Deus colocou o homem no jardim, no Gan Eden. O plano de Deus era manter uma amizade com o homem no jardim, no Gan Eden. Só que Satã, ele sabendo disso, ele fez com que o homem tropeçasse no jardim e fosse expulso do jardim. Aí você me diz, irmão Érico, então o plano de Deus acabou. Não, eu quero te dizer que o plano de Deus não cai por terra. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, eles não morrem, eles permanecem. Tem um louvor que diz que às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. O sonho de Deus não cai por terra. Então quando Deus, sem querer, ele expulsa o homem do jardim, porque o homem traiu sua confiança, o homem pecou contra Deus. E a palavra pecado no hebraico, hatá, significa transgressão deliberada contra Deus, errar o alvo. Então nós erramos o alvo e Deus nos expulsou do jardim. E agora, quem Deus ia enviar para nos resgatar? Ele tentou com patriarcas, ele enviou Abraão, mas Abraão mentiu. Ele enviou Isaac, mas Isaac mentiu. Ele enviou Jacó, mas Jacó era enganador. Vendo que não dava certo com os patriarcas, Deus mandou um resgatador. Mas Moisés desobedeceu. Moisés era homicida, então ele tenta agora com um comandante de exército. Mas ele tinha as mãos meladas de sangue. Então Deus tenta agora com juízes. Mas Sansão era obstinado, ele era uma pessoa que quando ele decidia uma coisa, ele às vezes agia no impulso. Então Deus tenta agora com os reis. Mas Saul era presunçoso, Davi matou, adulterou e ainda contou o exército. Então não deu certo com patriarca, não deu certo com libertador, com comandante de exército, com juiz, com rei. Deus tenta agora com sacerdotes, mas os filhos de Eli não temiam ao Senhor. O sacerdote Zacarias estava com as roupas sujas. Então Deus tentou com rei, profeta, juiz, sacerdote e nada. Então Deus olha para a terra e disse: eu tive uma ideia para trazer o homem de volta para o jardim. Eu vou procurar um justo na terra. Só que a minha Bíblia diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos, separados, ficaram da glória de Deus. Deus então olha para o céu e diz: não achei ninguém na terra, vai ter que ser daqui mesmo. E ele pergunta: quem enviarei e quem há de ir por nós? Nessa hora o rei tira sua coroa, tira seu cetro, tira sua roupa, seu manto real, se ajoelha diante do seu pai e diz: eu irei. Ele, sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. E nós sabemos a história: o menino cresce cheio de sabedoria. Quando ele era criança, ele recebe presente dos 3 reis magos: ouro, incenso e mirra. Ouro, porque ninguém pode chegar a um rei sem levar ouro. Incenso, porque ninguém pode chegar a Deus sem levar incenso. E mirra, porque é um componente de especiaria para a cura de ser humano. E o Messias era homem, rei, juiz, sacerdote e profeta e Deus. E quando Jesus cresce, ele começa a fazer milagres. Aonde ele passa, o milagre acontece.
morto ressuscita, cego vê, surdo escuta, leproso é restituído à pele, demônios saem correndo onde ele passa. E quando ele está na cruz, já na hora de morrer, porque ele entrou lá no Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa do óleo, e Jesus é a oliveira verdadeira que foi moído pelos meus pecados e pelos seus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando ele está ali no jardim, todo dia ele levava Pedro, Tiago e João. Nesse dia ele chama todos. Eu imagino Pedro, todo mundo dizendo: Pedro, tu que é amigo dele, o que está acontecendo? E Pedro: eu não sei. Tiago, tu que é irmão dele, eu também não sei. João, tu que é o mais amado, eu não sei. Judas, tu que é irmão dele, Judas sem ser o Judas Iscariotes, e ele: eu não sei. De repente entram todos lá no horto, no jardim, no Getsemane, e Jesus ele quer desabafar, mas imagine aí, você desabafar para seus discípulos que ainda não atingiram a estatura de mestre. Então ele deixa alguns na entrada do jardim, leva consigo Pedro, Tiago e João para o meio do jardim, e ele diz: Nefeshimara liadimavet, que traduzido é: o meu espírito está amargurado até a morte. Você consegue imaginar essas palavras saindo da boca do seu Deus? Jesus deixa Pedro, Tiago e João ali e vai falar com o Pai de Sol lá na frente, distância de um tiro de pedra. E quando ele começa a orar, ele está tão aflito, ele está tão assustado, porque se como Deus ele via apenas a erva do campo, como homem ele via apenas a erva do campo, mas como Deus ele via a prisão, ele via os murros, ele via a coroa de espinho, ele via as bofetadas que ele ia levar dos soldados, ele via o azorrague, ele via a cruz, ele via todo o martírio o qual estava determinado para ele passar. E quando uma pessoa está muito triste, três coisas podem acontecer: ou ela pode ter um acidente vascular cerebral, ou ela pode ter um infarto do miocárdio, ou o sangue pode sair pela pele. Deus, vendo que se seu filho morresse de AVC ou de infarto, ele não ia levar a cruz, ele permite que o sangue saia pela pele. Essa questão do sangue sair pela pele tem outra explicação simbólica, se Deus nos permitir, depois estaremos falando. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele como homem ele temeu, mas quando ele olhou no futuro, ele viu ele viu você enfrentando o nosso Getsemane, e ele viu que se ele não fosse exemplo, eu e você não ia vencer. Então ele disse: mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é amor, é dar a sua vida pelo amigo. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. E quando ele vai, ele encontra um rosto familiar, porque um dos que vieram buscar ele, quando perguntam: procuramos a Jesus de Nazaré, e Jesus diz: a quem vocês buscam? E eles respondem: Yeshua Sare, Jesus de Nazaré, Yeshua Minazaret. Ele diz Anohi, quando ele diz eu sou, quando ele usa o eu sou de Êxodo 3, aqueles homens caem no chão. Eu e você no lugar de Jesus certamente iríamos correr, iríamos fugir. Jesus não, ele começa a levantar os homens. Esse daqui vai me dar uma bofetada, esse vai colocar a coroa de espinho, esse vai transpassar meu lado com uma flecha, com a lança, esse daqui vai me crucificar. E ele vai levantando, sabendo que cada homem haveria de fazer. Glória a Deus. Entre aqueles está um rosto familiar, Yehuda Iscariot, Judas Iscariotes, Judas, o homem de Quiriote. Os homens de Quiriote eram judeus revolucionários, que esperavam um Messias que ia mandar fogo do céu e acabar com o Império Romano, e instituir o reino messiânico em Jerusalém. Só que ele, decepcionado, porque o Messias que ele via era um Messias de paz, era um Messias de amor, era um Messias que curava, era um Messias que dava vida, era um Messias que veio para fazer o bem e não para julgar com fogo. Então ele tem a ideia: vou vender o filho do homem
E quem sabe vendendo Cristo, entregando ele vai se manifestar como um judeu para se salvar. E na hora que ele vai ser preso, Pedro corta a orelha de Malco. A palavra Malco significa rei. E Malco, ele estudou 5 anos para ser sacerdote. Ele estudou na escola de sacerdotes durante 5 anos. E para ser um sacerdote tinha que ser filho de Abraão, da tribo de Levi, do tronco de Arão. E do lado direito a orelha tinha que estar perfeita. Pedro, sabendo disso, corta a orelha de Malco. A dor maior não era a dor da orelha sangrando, cortada. Era seu sonho que acabou de cair por terra. Deus ainda ressuscita sonhos. Deus ainda traz de volta o que se perdeu, o sonho. Se você sonha com a vida eterna, Deus é a vida eterna. Se você sonha com a cura, Ele é a cura. E Ele pega a orelha e coloca no lugar e diz: Malco, volte a sonhar. Eita, Deus está dizendo para a gente nessa hora: volte a sonhar. A orelha está de volta. Eu vou restituir a orelha que a vida decepou. Mas continuando a história, Malco, mesmo sendo curado, ele leva Jesus preso até Caifás. Caifás diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Altíssimo. Também a memorar. Jesus diz: Anohi, eu sou. Glória a Deus. E um dos da escolta do sacerdote dá um murro na boca dele e diz: é assim que falas com o sumo sacerdote. E ele disse: eu falei bem, dá testemunho do bem, mas se eu falei mal, por que você me fere? Enquanto isso, Judas já estava indo se matar, porque Judas, ele ficou vendo que estava entregando um inocente. Ele viu que ele estava traindo o Filho de Deus, e ele não conseguiu se perdoar. Diferente de Pedro, que quando nega Jesus, ele chora amargamente e consegue depois, com a ajuda de Cristo, se perdoar. Glória a Deus. Fazem uma peteca de Jesus. De Caifás vai para Pilatos, vai para Herodes, volta para Pilatos. O povo julga, é Páscoa. E na Pessá é costume soltar um preso, e tem 2 Yeshua. Yeshua Messias ou Yeshua Barrabá. Jesus, o Messias, e Jesus Barrabás. A palavra Barrabás significa filho do papai. Só que Barrabás não era filho do papai coisa nenhuma. E agora Pilatos pergunta: a quem vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Jesus Barrabás, ladrão e salteador? E o povo começa a gritar acerca de Jesus: Yestele, Yestele, que em hebraico seria Tislav, que é crucificam, crucificam. E o que eu faço com Barrabás? Sache Barabá, Sache Barabá. O povo grita: solta Barrabás. É esse o povo para o qual Cristo foi enviado a princípio. Um povo que não reconhecia ele como rei. Depois ele vai para um lugar chamado Gabatá, onde pega uma arma chamada Zorrag, chicote com várias alças de couro, e na ponta dessas alças, osso de camelo, chumbo e malha de ferro. A história vai dizer que essa arma romana era a pior que havia ali. Ela expunha os órgãos internos dos presos, porque depois que era desferido golpes com azorrague na pele do preso, arrancava a carne da pessoa que havia sido condenada, e o sangue saía, dava uma hemorragia, e os órgãos internos eram vistos: pulmão, fígado, coração, outros órgãos eram expostos. Mas Deus está vendo que Jesus não pode morrer do azorrague, e Deus faz um milagre, cessando ali a chance de uma hemorragia. Glória a Deus. E agora Jesus é amarrado ali no Gabatá. E quando ele é amarrado no Gabatá, são 4 judeus com azorrague. O primeiro começa a bater, segundo a história, na cabeça,
Porque quando era um judeu que ia para o Gabatá, era raro ir um romano, a menos que ele traísse a pátria, iria para lá. Mas a não ser um romano, raramente ia apanhar de azorrague no Gabatá. E quando um judeu ia, as primeiras 10 das 40 chicotadas era na cabeça, para o judeu se ajoelhar e eles zombarem dizendo: você diz que só pode adorar a Deus? E por que você está ajoelhado diante de mim? Jesus sabia disso, e o pai disse: você não pode chorar, você não pode gemer, você tem que ser como um cordeiro mudo indo ao matadouro, para que eu salve as almas. Você tem que, glória a Deus, você tem que aguentar tudo calado. Jesus queria chorar, Jesus queria gemer, mas o pai disse que não ia aceitar se ele chorasse. E quando os romanos acham que ele vai se ajoelhar, que ele vai se encurvar, ele não se encurva. E ele diz: que judeu forte é esse? Ele não se encurva diante de nós. Eu aprendo com Cristo aqui: não se encurve diante das situações da vida. Nós não vamos nos ajoelhar. Só ao Senhor nosso Deus adoraremos e só a Ele daremos culto. Glória a Deus. Quando Jesus sai dali do Gabatá, todo ferido, da cabeça aos pés, da frente e atrás, cobrem ele com um manto púrpura e o lançam numa prisão. Nessa prisão ficava o nome do preso, a acusação e a sentença. Na de Jesus está Yeshua Meshiro, não tem acusação e não tem sentença. Na prisão ao lado estava Yeshua Barrabá. De um lado, ladrão e salteador, do outro está escrito crucificação. A cruz era feita 5 dias antes, ela não podia ser feita assim de imediato. Então Jesus teve que pegar a cruz de Barrabás, porque não dava mais tempo fazer uma cruz para ele. Isso mostra que a cruz não era dele, era minha, era sua, era daquele coitado do Barrabás. E Jesus, com a estatura menor que Barrabás, conseguem colocar o primeiro prego. Ele já carregou a cruz, toda a via dolorosa, todo o trajeto rumo ao Monte Caveira. Só que provavelmente ele caiu algumas vezes. Nesse inteirinho passa por ali um homem da região de Cirene, o Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a cruz. O Cirineu é estrangeiro. Ei, o estrangeiro está passando aí para te ajudar a carregar a cruz, e o nome dele é Espírito Santo. Esse homem, Simão Cirineu, ele ia para uma festividade onde matavam um cordeiro, salpicavam o sangue, e sobre quem aquele sangue aspergisse teria um ano de paz, um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de alegria, um ano de bênçãos do Senhor. E Simão Cirineu está indo, e de repente os romanos obrigam ele a carregar a cruz do mestre. E eu imagino Simão Cirineu carregando a cruz de Jesus, e o Espírito Santo dizendo: pode voltar para a sua casa, porque não é sangue de boi, não é sangue de cordeiro que vai lhe redimir, mas o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da propiciação pelos pecados da humanidade, o sangue do unigênito, justo e santo Filho de Deus. E ele volta para casa justificado. E Jesus segue sua trajetória, chegando no topo do Monte Caveira, ele é colocado na cruz. O primeiro prego crava na sua mão, mas o outro, quando vai colocar, não dá, porque a cruz não era dele, a cruz era nossa, era de Barrabás. E agora eles têm que amarrar a mão do mestre e puxar para desconjuntar os ossos do mestre. Aí você me diz: mas irmão Érico, a palavra diz que os ossos deles não seriam quebrados. Sim, os ossos do mestre não seriam quebrados, mas desconjuntados, sim, até porque a cruz não era dele. Quando puxam a mão dele, cravam outro prego, ele quer chorar, ele quer gemer, ele quer desabafar, expor sua dor, mas o pai diz: silêncio, se você chorar, eu não recebo o sacrifício. É por mim, é por você. As mãos têm carne, mas os pés agora pegam um prego de aproximadamente 17 centímetros e cravam nos pés do mestre
um em cada pé. Ele não pode chorar. Ele é um preso. E um preso o povo não trata com educação. Ele não diz, por favor, suba aqui na cruz. Empurra a cruz devagar. Não vamos machucar o preso, não. Eles pegam aquela cruz e empurram ela no chão. Viram ela para bater o prego do outro lado, para segurar o corpo nela. E quando eles viram, a poeira cobre Jesus da cabeça aos pés. Agora eles têm que virar a cruz de volta para depois erguer. Eles empurram de novo e ela bate. E agora a poeira cobre as costas da cabeça aos pés. Agora eles erguem a cruz. Jesus fica inclinado para frente. Ele poderia morrer ali sufocado. Mas Deus não aceita sacrifício de carne sufocada. E Deus diz, se você morrer aí sufocado, eu não aceito. Se erga da cruz. E ele já sem força, porque passou a noite inteira sem comer e sem beber. Ele apanhou muito. Colocaram uma coroa de espinho, cravaram na sua fronte e disseram, salve rei dos judeus. Cobriram seu rosto com um pano, deram bofetadas e disseram, se é o filho de Deus, profetiza quem te bateu. Zombaram dele, escarneceram dele. Glória a Deus. E agora estão crucificando o mestre. Ele se ergue, ele faz um esforço sobre-humano naquela cruz e se levanta por mim e por você. Quando ele está morrendo na cruz, um ladrão à direita e outro à esquerda, e o povo dizendo, salva os outros, salve a si mesmo. Se é o filho de Deus, desça da cruz. O da esquerda diz a mesma coisa, mas o da direita olha para a cruz e diz, rei, eu creio que tu és rei. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu imagino Jesus sorrindo e dizendo, pelo menos um acredita em mim. E ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque os sonhos de Deus não caem por terra. Se Adão pecou no jardim, Jesus venceu no deserto. E agora, Jesus, quando morreu ali na cruz, ele inaugura o paraíso com aquele ladrão. Ele traz o homem de volta, glória a Deus, ao paraíso. Porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados, glória a Deus. E como Jesus não é de dever nada a ninguém, ele olha para Yohanan e Miriam, sua mãe e seu apóstolo. Ele diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele tem sede, então pegam e levantam um caniço, ou levantam uma esponja e vão dar a ele de beber, mas ele não quis. Se você for ver na história, você vai ver o que fizeram para Jesus não querer beber o vinagre. É assustador, é humilhante, é muita maldade. E depois, glória a Deus, ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está morrendo e está ensinando para mim e para você que você não pode partir desse mundo sem liberar perdão. Quando você não perdoa, quem se fere é você, quem sofre é você. Libere perdão. E Jesus perdoa os seus algozes. E depois ele está ali na cruz e ele diz, ele olha para o céu, e a parte mais dolorosa é quando ele procura o pai, e o pai está de costas, porque quem é o pai que quer ver o filho injustamente morrendo por malfeitores? Se Deus estivesse olhando para seu filho ali na cruz, ele ia tirar Jesus da cruz, destruir o universo e dizimar a humanidade. Mas o amor de Deus por mim e por você é tão grande que ele deu as costas ao filho. E você consegue imaginar Jesus dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? E Deus fica de costa, calado. E só quem sabe o quanto dói o silêncio de Deus é quem já vivenciou o silêncio de Deus. Muitas outras coisas acontecem naquele momento. Outras frases Jesus cita, ele cita pelo menos 7 frases antes de entregar o seu espírito. Ele nos ensina 7 grandes lições antes de morrer. E quando ele morre, ele não diz Avi, Bariadeha, Natan, Ruri. Ele não diz, meu pai, em tuas mãos eu dou meu espírito. Ele diz, Avi,
Bariade Rafik Ruhi, que traduzido é: meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entrega-se totalmente. E houve trevas, terremoto. O sol se escureceu porque o sol da justiça estava se apagando ali temporariamente. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou, agora nós temos acesso a Deus. E ele vai até uma região inferior da terra para trazer um cativeiro. E quando ele chega lá, imagina o Manoá, o pai de Sansão lá, e Jesus dizendo: sai para fora, Manoá. E ele: quem és tu? Aí ele: por que perguntas o meu nome? Eu sou maravilhoso. Sai para fora, Abraão. Quem és tu? Eu sou o fogo que ardeu no sacrifício que você levantou. Sai para fora, Israel. Quem és tu? Eu sou o anjo que deixou tu ganhar a luta. Sai para fora, Moisés. Quem és tu? Eu sou a rocha ferida. Sai para fora, Josué. Quem és tu? Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E ele vai tirando todo mundo dali. E ele separa o inferno do paraíso, dividindo-os com o abismo. E ao terceiro dia ele ressuscita. Quem já viu a Arca da Aliança sabe que tem 2 querubins, um de um lado e outro de outro. Quando Jesus ressuscita, tem um anjo na cabeceira e um no pé do lugar onde ele estava, mostrando que Deus estava ali. E quando ele aparece aos discípulos, depois aparece a 500, que ele vai para o céu. Os querubins estão de guarda no céu para não deixar ninguém entrar. E quando eles olham, eles dizem: um humano está vindo, fechem os portais celestes, porque querubim não tem onisciência. Quando eles olham de perto, eles dizem: espera aí, é o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos, é o Rei da Glória. Abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Outro querubim vem vindo atrás e diz: quem é esse Rei da Glória? E o que já viu diz: o Senhor dos Exércitos, forte e poderoso nas batalhas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus, o princípio e o fim, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é o Rei da Glória. Então eles abrem os portais eternos. Jesus entra no céu glorificado e o Pai diz: meu filho, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés. E o Filho senta à direita do Pai. E o Espírito Santo vem ter conosco para nos ajudar nessa caminhada. Ei, você não está só. O Consolador está com você. O Espírito Santo, que o mundo não conhece, está com você. Nunca te deixarei, jamais te desampararei, disse o Senhor. Então confie em Deus. Se erga, levante e resplandeça, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor vai descendo sobre ti. Porque assim diz o Senhor: eu sou quem apaga as tuas iniquidades, e dos teus pecados não me lembro mais. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Não importa se você vai passar pela água, pelo fogo, Deus estará contigo. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Creia, Deus não te deixou. Amém.